Seja muito bem-vindo à Universidade do Solteiro. Aqui neste canal, nosso conteúdo ele é específico para você que está solteiro. E o tema da nossa aula de hoje é 5 mentiras que todo divorciado precisa parar de acreditar. Então, se você está solteiro, passou por um processo de divórcio, está num tempo difícil, eu tenho certeza que essa aula vai poder te abençoar e muito. Já você, se você ainda não passou por esse processo, que você nunca venha passar, então eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está vivendo o que viveu o processo de divórcio. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar e muito a vida dessa pessoa. Então, antes de começar essa aula, eu gostaria de deixar 2 recados. O primeiro é que se você não nos segue, então toque aqui no botão seguir, ative o sininho para que você não venha perder nenhum dos nossos conteúdos. A segunda coisa é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E ali no primeiro comentário fixado, o link da Universidade do Solteiro. Então, se você ainda não é nosso aluno, toque lá no link e venha fazer parte da Universidade do Solteiro. Vai ser um prazer te ter como nosso aluno. Então, sem mais delongas, vamos lá. 5 mentiras que todo divorciado precisa parar de acreditar. Todo esse conteúdo aqui foi escrito pela Jen, uma mulher que viveu um processo de separação e hoje ela está solteira. Então nós vamos mergulhar um pouquinho sobre o que ela escreveu, sobre a sua experiência. Lembrando que nós vamos trazer também conteúdo bíblico para poder fundamentar tudo aquilo que nós vamos compartilhar com você, tá bom? Então a primeira mentira que eu quero falar para você é que tudo é culpa sua. Será que realmente todo divórcio, tudo que você passou é culpa sua? Então a Jane escreveu o seguinte: durante meu casamento, eu sabia que nossa casa não era um ambiente saudável para nossos filhos viverem. Então ela relata que o período que ela permaneceu casada, o modo como ela e o marido dela eles viviam, ela sabia que aquilo não estava sendo bom para os filhos dela. Então tem muita gente que passa um processo de divórcio e talvez não percebe, mas este momento do casal, essa dificuldade do casal, sim, reflete na vida dos filhos. E ela continua declarando o seguinte: eu pude ver a dor que meus anos de permanência onde? Ela relata que é permanência no casamento, sempre assumindo a culpa, lhes causaram. Então ela diz o seguinte, que toda vez que havia um conflito entre ela e o marido dela, ela assumia toda a culpa. O que ela não percebia é que o fato dela ficar assumindo tudo para si estava trazendo um prejuízo para os filhos dela. Basicamente é o seguinte: o marido dela estava errando, estava em pecado, estava ali traindo a aliança que eles tinham, e os filhos viam isso. Ao invés dela trazer luz para o problema, ao invés dela tentar resolver o problema, ela ficava pegando toda aquela situação para ela. E os filhos, ao verem essa situação, estavam se sentindo muito mal neste processo. Ela diz o seguinte, que eles, os filhos, estavam aprendendo que o abuso e o adultério eram comportamento normais. Quando nós normalizamos o pecado, acaba atingindo a percepção dos filhos, ela relata. Então nós precisamos tomar muito cuidado nesse processo. Se você está vivendo um processo semelhante a esse, você precisa resguardar os seus filhos. E resguardar é trazer luz para o problema, é trazer Cristo para o problema, é trazer a cruz para o problema, é trazer ajuda. O que ela precisava era de trazer pessoas que pudessem ajudá-la nesse problema e não tentar encobertar o erro. Ao fazer isso, os filhos já estavam entendendo que o comportamento do pai era normal. E o que ela precisava deixar claro para os filhos é que aquilo era um erro, aquilo era um pecado. Então, quando ela encoberta o pecado do seu marido, ela estava fazendo parte deste processo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tá? O correto não é nós encobertarmos o pecado do outro, mas muito pelo contrário, é trazer luz sobre aquele problema. E ela diz o seguinte, que depois do divórcio ainda sentia que era culpada. Então olha como que o diabo é.
aquela situação que ela entendia que era o melhor para a família dela, de encobertar o erro do marido, de encobertar o pecado do marido, para que aquele pecado não viesse a atingir os filhos, aquilo foi tomando uma proporção tão grande dentro da vida dela, da vida do casal e da vida da família, dos filhos, que ao iniciar ali o processo de divórcio, ao se divorciar, ela ainda se sentia culpada pelo erro do marido. É óbvio que no relacionamento ninguém erra sozinho, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Ele, ao ter quebrado ali a aliança, ela na sua parcela de culpa ali do casal, ninguém erra sozinho, e ela continuava se sentindo culpada mesmo após o divórcio. Muitas pessoas que nós atendemos na Universidade do Solteiro, que passou por um processo de divórcio, a gente vê que as pessoas ainda se sentem culpadas, né, achando que poderia ter feito algo, às vezes até poderia, às vezes achando que poderia ter agido de uma outra forma, às vezes até poderia, mas o problema é quando nós carregamos o peso e a culpa. Se você carrega a culpa, é porque alguma coisa de errado aconteceu no meio do processo. E é importante você identificar o que foi essa causa que trouxe essa culpa, esse peso sobre os seus ombros. E ela diz o seguinte: aprendi que pessoas saudáveis falam sobre questões conjugais e não saem correndo e encontram um novo parceiro ao primeiro sinal de conflito. Então vamos por parte. Ela disse o seguinte, a Jen: aprendi que pessoas saudáveis falam sobre questões conjugais. Se você está passando por algum problema nessa área de relacionamento, você precisa encontrar uma pessoa com quem você possa se abrir e conversar, trocar uma ideia, às vezes tirar aqueles pensamentos da cabeça. Que tipo de pessoa você tem que encontrar? Uma pessoa que não vá fofocar. Então você precisa encontrar uma pessoa que seja madura para te ouvir e que tenha conselhos bíblicos. Eu posso achar uma coisa, uma outra pessoa pode achar uma coisa, mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, e aí é o que Deus pensa sobre aquele assunto. Então eu aconselho você a encontrar, se você está passando por um problema como esse, ou já passou, encontre uma pessoa, tá, que você confie e que te traga não aquilo que você quer ouvir, mas que te traga um direcionamento baseado na palavra de Deus. Eu tenho certeza que fará uma grande diferença. Então ela diz o seguinte: encontre pessoas saudáveis, eu diria pessoas maduras, com uma palavra bíblica que vai vir da parte de Deus para você. E não saem correndo e encontram um novo parceiro. Então o que ela está dizendo? Que conflitos dentro do casamento é normal, acontece. E quando esses conflitos acontecem, que você não pode pegar e simplesmente tirar a aliança, jogar fora e sair correndo atrás de um outro relacionamento. Porque conflitos dentro do relacionamento é normal, é muito normal. E o que você não pode é ficar pulando de galho em galho a cada conflito, a cada problema, a cada dificuldade, seja emocional, seja financeiro, seja familiar, seja com os filhos. Então você tem que ser maduro o suficiente para ter alguém com quem compartilhar as suas dores e dificuldades, mas honrar a sua aliança. Você não pode, tá, ao menor grau de problema, ao menor vestígio de fumaça e fogo no seu relacionamento, você sair correndo e simplesmente entrar em um outro relacionamento. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você e seu marido ou sua futura esposa se ajustem quando houver os conflitos, conflitos estes que são absolutamente normais em todos os relacionamentos. Tá joia? Então o conflito não é ali uma chave de acesso para você entrar em outros relacionamentos. Muito pelo contrário, conflito só serve para a gente fortalecer a aliança. E ela diz assim: em quaisquer imperfeições que eu possa ter como ser humano, isso ela falando dela dentro do relacionamento que ela teve, nunca justificaram qualquer infidelidade ou abuso, que é o que eu acabei de falar. O conflito, ele não é uma chave para você acessar a infidelidade. O conflito, ele é um local de fortalecimento da aliança.
Então os conflitos, eles têm que fortalecer a nossa aliança. Ele serve para provar o amor no fogo, e o amor ele precisa sair do outro lado mais puro, mais limpo. É fácil? É óbvio que não. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para qualquer pessoa. Mas isso não pode ser uma justificativa para nós quebrarmos a nossa aliança. Por isso, se você está passando por um problema, ou se você está solteiro e vai entrar em um relacionamento, certamente você terá conflitos no seu relacionamento. Mas isso não é justificativa para você quebrar a sua aliança. Por mais imperfeito que você possa ser, ou que a pessoa com quem você vai entrar no relacionamento será, vocês não têm essa justificativa para embarcar em um processo de infidelidade. E ela declara: eu poderia parar de assumir a culpa, porque claramente não era inteiramente culpada. E ela não está errada, é verdade. Ninguém é inteiramente culpado dentro de um relacionamento. Se um relacionamento é feito por duas pessoas, as duas pessoas carregam as alegrias, as felicidades, as conquistas, as culpas, os problemas, os defeitos. É assim que funciona um relacionamento. Ninguém erra sozinho, como também ninguém acerta sozinho. Um relacionamento é feito de duas pessoas, e quando você coloca Cristo no meio, o relacionamento é feito com três pessoas. Você, a outra pessoa e Jesus Cristo. E aí isso fortalece mais o seu relacionamento. Por isso, tire a culpa dos teus ombros. Você não é inteiramente culpada. O que você precisa discernir é aonde foi que você errou. Qual é a sua parcela? O que Deus quer trabalhar com você? O que Deus quer trabalhar no seu coração? O que Deus quer trabalhar na aliança? O que Deus quer trabalhar na sua família? O que Deus quer trabalhar na sua vida? Ao invés de ficar guardando rancor e querendo culpar o outro, qual é a parte que te cabe? Aonde você precisa melhorar, mudar? Aonde você precisa se aprofundar em Deus? E essa foi a primeira mentira que muitos divorciados estão vivendo. Então não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, e até a nossa próxima aula.